Vamos lá para a aula 3. Aula 3, nós vamos estar falando sobre passando para a consagração pessoal. Como eu disse na última aula, a santificação ela começa na salvação por uma posição em Cristo. Mas precisa chegar um momento na sua vida onde você mesmo vai se apresentar a Deus. Como assim? Como disse um dos pastores, teólogos do passado, M. Miller, ele disse assim: consagração é entregar a Deus uma folha em branco com o nosso nome assinado embaixo para que Ele preencha. Eu achei interessante esse conceito, porque o que ele está dizendo aí? Eu acho que ele entra em concordância com o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1, 12, 1 e 2 são dois versos bem conhecidos, mas o verso 1, eu vou ler na versão transformadora, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O que nós estamos começando aqui, nessa aula 3, é justamente dizer o que eu já falei, só que agora ampliando. O primeiro estágio é salvação, que te põe numa posição perante Deus, onde Deus olha para você de forma diferente, no sentido que Ele olha para você como um santo. Mas não pode parar aí. Você tem que passar para o estágio 2. Vamos chamar assim, estágio 2 por quê? Porque esse agora sim vai depender de você. Isso vai depender das suas posturas. Vai depender, na verdade, eu vou usar a palavra entrega. Vai depender o quanto você realmente se entrega a Deus. Tá? Porque eu acho que a gente pode até usar essa analogia. Do mesmo jeito que você se entregou ao pecado, Deus agora quer que você se entregue à santidade, à santificação, ao processo de se tornar santo, ao processo de ver sua vida sendo transformada. Então o processo de santidade ocorre sim quando o crente, ao tomar uma decisão de uma entrega ao Senhor, então ele começa a realmente não só crer em Jesus Cristo como Salvador, mas ele começa a levar adiante essa fé e essa salvação pelo caminho da santificação. Ou seja, ele precisa entender que a sua posição de santo não vai fazê-lo santo, a não ser que ele comece a caminhar. Agora que entra mesmo o D para. Quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, haviam coisas que logo cedo o Espírito Santo e a palavra começou a me mostrar que precisariam mudar na minha vida. Algumas são muito gritantes, outras, com o passar do tempo, vão ficando mais sutis. Mas se você deixar o Espírito Santo te mostrar, se você deixar o Espírito Santo realmente te conduzir pela palavra de Deus, então você vai poder perceber que nesse processo de entrega, você vai começar a se separar de coisas que não agradam ao Senhor, e você vai começar a se separar para aquilo que realmente agrade o Senhor. A consagração, essa entrega, é um ato voluntário para um cristão verdadeiro. Tá? Deus não está forçando você, Ele está te convidando para que você realmente se entregue profundamente a Ele. Ela não ocorre de forma automática e nem necessariamente pode acontecer no ato da salvação, logo depois da salvação. Pode ser que aconteça tempos depois. Por quê? Porque existe o fator você. Eu ia falar o fator humano, mas é o fator você. Como assim fator você, entre aspas? Porque tudo depende de você. Depende se você vai decidir fazer isso ou não.
Esse estágio é crítico no sentido de que, se você não se levantar, se você não se entregar, se você não tomar uma postura, e isso é para o restante da nossa vida, o resto da nossa vida, nessa terra. Porque o último estágio, o estágio final da santificação, é o corpo glorificado. Entendeu? Você recebe a salvação, você é declarado santo. Você passa a sua vida nessa terra após a sua salvação, até que você se encontre com Cristo. Você vai passar essa vida buscando santificação, buscando santidade, buscando ser santo, viver de forma santa. Então, por isso que você precisa realmente, e é livre e espontâneo da sua parte, você se entregar constantemente a Deus, de forma profunda e significativa. Onde o Espírito Santo vai passando a ter maior controle da sua vida. Pensa nisso. Acho que a gente poderia até estabelecer um princípio aqui, outro princípio, né? Você está apresentando a sua vida e o controle dela para o Senhor Jesus. O estágio 2 da santificação, você está apresentando a sua vida e o controle dela para o verdadeiro senhorio de Jesus. Você apresentou Jesus como... Você recebeu no primeiro estágio Jesus Salvador. Segundo estágio, agora nós estamos trabalhando Jesus Senhor. Eu já disse inúmeras vezes aqui na igreja que a maioria dos crentes não tem problema com Jesus Salvador, né? O problema começa com Jesus Senhor. Então justamente é isso. O estágio 2 todo é uma busca de Jesus Senhor. Do Senhor Jesus realmente se tornar Senhor da nossa vida. Voltando ao texto lá de Romanos 12:1, por que Paulo usa essa expressão sacrifício vivo? E as duas palavras estão valendo aqui, tá? Porque mais que eu penso nisso, eu acho que ela envolve a ideia de que você, a exemplo do Antigo Testamento, né, quando trazia o cordeiro, né, e nesse caso o cordeiro é você mesmo, tá? Você está sendo oferecido para sacrifício. Você está sendo levado para ser imolado e jogado no fogo do altar, né? O processo de santidade, ela encaixa bem com essa analogia. É um processo de vida onde você vai se oferecendo como ovelha para o sacrifício, para ser imolado, morto, para ser... Por quê? Todas aquelas situações que o pecado produziu na sua vida, que começou a trazer problema para você, e te fez de você um pecador, né? Fez de você um devedor para Deus. Mas a salvação trouxe e solucionou isso. Mas agora você não pode continuar naquela vida. Você não pode continuar vivendo dessa forma. A sua vida tem que mudar. E isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro. E nesse estudo que nós vamos fazer, nós vamos perceber que realmente Deus preza a santidade. Ele quer alcançar essa santidade nas nossas vidas. Ele quer realmente nos trazer a um ponto, realmente em nossas vidas, onde nada mais importa do que realmente Deus. Por que Jesus disse, você tem que amar menos pai, mãe, tal, do que a mim? Porque essa é a verdade. Eu sou muito ligado em mim, você é ligado em você, né? Eu sou mais eu. Tudo isso é linguagem daquele que não conhecia Deus como Salvador e não como Senhor,
Mas no processo de nós conhecermos Jesus como Senhor, é um processo de entrega. E sacrifício aqui não é que é sacrifício porque é difícil, é sacrificial. Não, é sacrifício no estilo do Velho Testamento. Você levava o cordeiro, ele era morto ali e jogado em cima do altar. Você tem que morrer, né, se separar de algo para algo, né? Então a santificação agora que começa a ser realmente provado. Talvez um exemplo bom para ajudar a gente a entender isso, é quando Deus chegou para Abraão, lá em Gênesis 22, e ele disse para Abraão que ele teria que pegar seu filho Isaac, tá? Ele teria que levar Isaac, praticamente quase 3 dias de viagem, para um monte específico, um lugar específico, e ali ele tinha que fazer um altar, e ali ele tinha que oferecer Isaac, oferecer. Tá? Quando a gente fala oferecer, não é dar uma oferta, como a gente faz hoje. Não, ele tinha que pôr Isaac deitado em cima do altar. O altar seria construído com pedras, como se fosse fazer uma churrasqueira. Ia pôr a madeira lá, aí ele ia deitar Isaac, ele ia levar, porque quando eles saem de viagem, eles levam a lenha, eles levam o fogo e eles levam, as traduções mais antigas usa cutelo, é uma faca. Pensa nisso. Por quê? Porque o desafio, né, que Deus colocou para Abraão é: você vai levar seu filho, você vai construir esse altar. E eu fico pensando, por que Deus não escolheu um lugarzinho mais perto, né, do que ter que viajar tanto? Mas eu creio que fez parte do processo. Porque no meio do caminho, o próprio texto registra que Isaac olha em volta e fala assim: pai, tem o fogo, tem a faca, tem o cordeiro, quer dizer, tem a lenha, mas não tem o cordeiro. E qual é a resposta de Abraão? O Senhor proverá para si. Na verdade, ele declara um dos nomes de Deus, Jeová Jireh, lá do Velho Testamento. Ele proverá para si. Agora, para ele dar essa resposta, eu entendo que ele vinha remoendo tudo isso no seu coração. Remoendo em que sentido? Porque esse era um filho que demorou mais de 25 anos para chegar. Esse é o filho da promessa. Mas além de tudo isso, era um filho muito amado, filho da velhice. Não, mas mesmo que não fosse, ele ia ser amado, mas Abraão só tinha esse filho com Sara, e esse filho era o filho da promessa, e era um filho muito amado, só que agora ele teria que oferecer, e talvez muitos crentes teriam caído fora, falando: não, o senhor está louco, Deus, eu não vou fazer isso, tal. Mas Abraão pegou o filho e levou. Tanto que quando chega no verso 12, quando Abraão, o que eu entendo é que Abraão realmente levantou a faca. Então, se você estivesse olhando por fora, ele levantou a faca. Então ele já estava com a intenção de matar? Não. Só Deus consegue ver o coração. Só Deus consegue ver e saber o que você está pensando. Enquanto ele tivesse a faca levantada, mas sem intenção de descer o braço, vamos chamar assim, de descer aquela faca e realmente oferecer Isaac como sacrifício, não ia valer nada. Mas tanto que chega no verso 12, um anjo chega e fala: não toque no rapaz. Por quê? Ele fala: não lhe faça mal. Agora, diz Deus, sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então, quando Deus olhou a intenção, aí ele viu que Abraão iria cumprir realmente o que precisava ser cumprido, né? Então, o processo da santificação envolve uma escolha, envolve uma decisão. Nós precisamos nos mover na direção da santidade. Então, é por isso, né, que é um sacrifício vivo, mas tem que ser santo. Por quê?
Porque essa entrega, esse ato de nos separar, separar a nossa vida para Jesus, não só como Salvador, mas agora como Senhor, isso precisa ocorrer em algum dado momento da sua vida. Você tem que chegar no momento onde você realmente decide, como Abraão teve que decidir. Abraão não negou nem o seu próprio filho. Então nós temos que chegar nesse momento da decisão em nossa vida cristã, onde nós decidimos, não, eu vou me entregar ao Senhor ao ponto que eu realmente vou levar essa questão de santificação para frente. Eu vou buscar me tornar santo, porque meu Deus é santo. Lucas registra umas palavras de Jesus muito interessantes. Lá em Lucas 14, 25 a 27, ele fala assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ele e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz aqui é essas coisas que tem que ser imolado, né, morto e jogado no altar do sacrifício, ok? Próxima aula que tem a ver com ser como Jesus, né? Então nós vamos dar uma continuidade nesse pensamento. Então que Deus vá falando ao seu coração e te trazendo mais perto daquilo que Ele quer de você no quesito de santidade e santificação. Deus te abençoe.